Olá, vamos iniciar nossa aula, onde vamos começar a estudar um novo modificador que permite ajustar as coordenadas, que é chamado de um wrap UVW. Bem, o que faz um wrap UVW? A principal função do modificador é editar as coordenadas do mapeamento, visando aplicar texturas planas em objetos 3D. Em outros termos, para que possa aplicar a textura com posicionamento determinado em um objeto 3D, é preciso planificar sua superfície de modo a controlar cada área da textura através do desdobramento. Podemos até usar um exemplo clássico dessas embalagens que tem normalmente para produtos para criança, que ele pega, recorta a embalagem, vai dobrando, e aí forma um carrinho ou um boneco. Então veja que o objeto está planado ali, você vai lá, corta, começa a dobrar e transforma ele, digamos assim, em um objeto 3D. Então essa é a ideia do modificador, um wrap UVW. Tu literalmente pode recortar, vamos dizer assim, os polígonos para ajustar e deixar plana a malha. Aqui eu tenho um exemplo de um dado. Nós temos uma textura inteira, onde tem desde o número 1, 2 até o número 6. Quando eu aplicar a textura, não fica muito correto dessa forma. No momento que a gente utilizar um wrap UVW, que eu já apliquei, vamos ligar ele vai ajustar agora os polígonos, de modo que cada um dos polígonos fique exatamente em cima da imagem correta. No momento que a gente aplicou um wrap UVW, a gente vai ver que, vamos abrir um pouquinho aqui primeiro, que tem algumas opções que vai nos auxiliar a gerenciar o planar da malha, como a gente chama, como objetos para seleção do vértices, edge, polígono, a mesma opção do glow para selecionar os polígonos adjacentes ou vértices que estiverem do lado. Eles são bem semelhantes ao editável poly, quando você está editando um polígono. Aqui eu tenho a opção mais importante, que é como ele vai projetar a textura ou o mapa sobre a superfície das faces dos polígonos que tiver selecionado. Então eu posso projetar de uma forma plana, em forma cilíndrica, esférica ou em forma de um box. E depois a gente pode escolher o alinhamento X, Y, no Z, melhor alinhamento, alinhar em relação a view, o fit para ajustar o tamanho da seleção que você tem de polígonos, entre outras ferramentas que vão nos auxiliar a gerenciar esse procedimento de planar a malha. Aqui em cima nós temos outro que é muito importante, que é um editor, que permite nós manipularmos vértices, as edges, de maneira de ajustar a textura adequada à posição dos polígonos. Então, quando clicarmos nesse botão abrir o V-editor, okay, ele vai abrir para nós o editor, e nós temos ferramentas à direita para manipular os polígonos. Aqui em cima nós temos ferramentas para mover, rotacionar, escala, transformação livre. Você pode aumentar, girar, rotacionar por aqui. E também eu tenho a opção de dar o flip, inverter horizontal, inverter na vertical. Mais abaixo, nós vamos ter as ferramentas para selecionar tanto vértices, ou as edges, ou os polígonos. Eu só vou reduzir um pouquinho aqui, posicionar um pouco o lado do nosso dado. Ao momento que eu trocar para vértice, se eu clicar num vértice na tela, ele vai aparecer aqui. E esse vértice, ele tem aqui, aqui e aqui, são onde os polígonos estão se encontrando. Eu também posso selecionar uma edge. Posso selecionar uma edge aqui na tela, ele mostra que são essas duas, ou eu posso selecionar aqui no próprio editor, e ele vai mostrar para nós, na viewport, em vermelho, quais as edges que a gente selecionou. Também podemos trabalhar com polígonos. Aliás, os polígonos é a única maneira que a gente pode usar aqui a opção de projetar, ou como ele vai projetar o bitmap ou sua textura sobre a face ou faces que estiverem selecionadas. Então, no caso aqui do nosso número 1, se eu selecionar aqui o polígono 1, o polígono 1 ficou ajustado só nesse cantinho onde está o número 1. Se eu mover ele, usando a ferramenta de mover, que está aqui em cima, notem na tela que começa a se movimentar ali. Agora eu quero que seja o número 5 aqui. Ó. Pronto. Eu quero que seja o número 3. Então, o que o 3ds Max faz? Ele vai pegar esse polígono que está no editor, nós temos a imagem atrás, e ele vai ajustar na viewport. Agora, vamos fazer uma coisa diferente. Ó. Então, conforme eu vou mexendo aqui, ele vai ajustando. Só vou dar um Ctrl Z para que ele volte lá à posição inicial. Ainda podemos usar a opção de rotacionar. Vamos ver para o caso do 6 aqui, que vai notar melhor. Se eu começar a girar, eu posso botar o 6 assim, posso colocar dessa forma, ou como eu achar melhor. Então, vejo que eu vou manipulando o polígono e ele vai ajustando a coordenada na viewport. Deixa eu dar um Ctrl Z. Outro exemplo,
Vamos ver a ferramenta de escala. A ferramenta de escala, ele aumenta proporcional. Então, vamos ver aqui o número 3. Vamos lá, cadê o número 3? Desse lado. Então, se eu for aumentando, aumentando, ele vai pegando todos os pontos. Aonde tiver esse quadrado vermelho, ele vai projetar ali. Eu só vou dar um Ctrl Z para que ele volte ao tamanho. Depois nós temos esse terceiro botão, que é a forma livre, na qual você pode aumentar, reduzir, deixando só esse número 1 aqui, ou só o número 2, ou eu quero botar mais. E se eu pegar no centro aqui, eu posso girar. Ó. Ok? Então, vou dar um Ctrl Z. Então, aqui pelo canto, eu giro. Se eu pegar na parte de baixo, eu aumento. E ele não mantém a proporção. Eu posso achatar na horizontal, na vertical. Deixa eu dar um Ctrl Z para ele voltar. Para o número 3, também a gente pode ver essa opção de inverter. Então, ele vai dar o flip, horizontal, vertical. Pode acontecer da imagem estar ao contrário, você tem que inverter, ou estar de cabeça para baixo. Então, pede para ele inverter horizontalmente. Então, a gente tem possibilidades de alterar os polígonos e posicionar da melhor maneira possível o polígono para que ele projete a textura e fique direitinho. Vamos dar um render aqui. Está lá o dado alinhado direitinho. Se eu desativar temporariamente, desliguei aqui, vou dar um render, ele vai jogar a imagem inteira em cada face. Então, o objetivo do Unwrap UVW é você abrir, planificar a malha, de maneira que você possa depois aplicar no objeto 3D para que fique bonita a textura, fique direitinho, parecendo, nesse caso, realmente um dado. Muito bem. Como funciona? Então, primeiro eu vou fechar aqui, ok? Eu vou apagar box e vamos criar um novo box. Então, venho aqui, box, ok? Como é um dado, eu vou manter os lados todos iguais. Vou trabalhar com 50, 50 por 50. Ali em materiais, letra M, eu já criei um material bem simples, que é o Standard, e utilizei um bitmap no Diffuse para que apareça. Então, vamos apagar esse caninho aqui e vamos criar de novo. Então, botão da direita, materiais, Standard. Aqui em Diffuse, vamos usar o bitmap, e aqui eu chamei de dado um Unwrap UVW. Vamos abrir ele, ok, e vamos pedir para ele aplicar no nosso objeto. Objeto selecionado, aplicar. Mostrar na viewport, ok. Poderia aqui configurar, mas vamos estender muito a aula, vou deixar assim, simples, sem muita alteração. O nosso foco é como entender um Unwrap UVW. Maravilha. Agora, então, eu preciso mapear ele, determinando que cada face fique somente no quadrado do 1, a outra face só no 2, a outra face só no 3, e assim consecutivamente. Muito bem. Então, vamos aqui na lista de modificadores, no painel Controle, Guia Modify, lista de modificadores. Lá no final, um pouquinho acima do VW, nós temos um Unwrap UVW, que permite nós, então, editar e planar a nossa máquina. Eu só vou subir um pouquinho aqui para termos mais espaço. Ok, desce aqui. Então, as ferramentas de seleção e a ferramenta de projeção que a gente vai usar para projetar. Depois, vou utilizar o editor para podermos alterar. Muito bem, então vamos lá. Primeiro, eu vou abrir o editor. Aqui na guia Edit UVs, tem o botão Open UV Editor. Aqui, então, tem a aparência do nosso editor. Inicialmente, ele vem com essa parte quadrangulada, o que não ajuda muito nesse caso para saber onde está o 1, onde está o 2. Como a gente já aplicou a textura, o Max deixa disponível aqui em cima, clique, e aqui você pode escolher. No caso, só tem uma. Se eu tivesse mais de uma textura, estaria aparecendo aqui. Nesse caso, eu quero usar o dado Unwrap UVW JPEG. E aí ele vai projetar a imagem aqui embaixo, e ficando mais fácil para nós trabalhar. Muito bem. Então, eu preciso primeiro selecionar a face de cima e vou escolher que seja o número 1. Então, o que eu faço? Para mim poder projetar, eu tenho que trabalhar com polígonos. Eu posso selecionar o polígono aqui na tela ou posso selecionar por aqui. Aqui na tela fica mais fácil porque tu sabe qual o polígono está selecionando. Um dado é bem simples, mas um objeto mais complexo, como um personagem, às vezes é melhor tu selecionar pela tela. Então, eu posso utilizar aqui o sinalzinho de mais e trocar para a opção de polígono. Ou pode ir no teclado 1 para vértice, número 2 para edge e o número 3, que vai ser o polígono. Com o polígono, eu clico no polígono que eu desejo, poderia selecionar mais de um, mas não é o caso. Vamos devagar. Então, vamos pegar esse primeiro aqui, com ele selecionado. Agora, eu posso escolher qual tipo de projeção que eu vou fazer. Como ele está plano, a melhor opção é planar. Não vai ser a cilíndrica, nem a esférica, nem em box. Então, nesse caso, ativo o planar. Muito bem.
Agora eu posso escolher no eixo X, não ficou muito bom porque ficou fininho o gizmo. Vamos ver no eixo Y, também não ficou bom. No eixo Z, agora vejo que ele ocupou todo o espaço. É isso que eu desejo. Agora que eu já planei ele, eu desativo. Vamos mover ele aqui para fora. Então, veja que isso aqui é o que eu acabei de planar. Mais abaixo ficaram os outros lados ali, ó. Estão sobrando, que eu ainda não trabalhei. Então, vamos só posicionar para o lado. Professor, como é que você está movendo isso? Porque eu tenho essa ferramenta aqui em cima marcada, que é a ferramenta de mover. Então, eu vou mover esses aqui, que depois eu vou planar eles. Vou deixar em qualquer canto, sem problemas. E agora eu venho aqui, clico, que é o polígono que a gente acabou de projetar. A gente veio aqui em planar, eixo Z, e ele ajustou. Muito bem. Agora eu preciso ajustar o tamanho dele. Vamos aumentar um pouquinho o zoom. Eu vou trocar aqui para a opção de vértices. Assim eu posso selecionar só esses vértices e mover ele para a esquerda. Então, vamos lá. Opa, subiu. Puxa, ficou difícil. Vamos tentar de novo. Dá para não mover para um lado e para o outro, para não tirar, senão ele fica torto ali. Então, vamos parar de tentar fazer a coisa. Vem aqui no mover, clique no tira o dedo e você pode escolher mover somente na horizontal, mover somente na vertical. Então, nesse caso, é melhor horizontal. Assim, eu não vou correr o risco de subir e descer. Eu vou mexer só na horizontal. Girando a bolinha do mouse, tu aumenta o zoom. Se desejar, pode usar os ícones aqui abaixo, da lupa ou o zoom de uma região. Então, com a lupa, você vai aumentar e diminuir, que seria a mesma coisa que girar a bolinha do mouse. Ou você pode selecionar uma área. Eu quero só essa área. Ok, eu quero só essa área. Então, vamos pegar só essa área que eu desejo aqui. Olha lá, ele seleciona. Eu estou utilizando o girar, que é mais rápido. Vamos voltar aqui para a ferramenta de mover, onde eu posso mover e ajustar aqui os vértices. O que eu vou me preocupar? De maneira que ele não ocupe essa área preta. Ela não é útil, eu quero que ele fique até a borda. Então, eu vou puxar um pouquinho aqui. Ok, agora eu vou pegar desse lado. Se eu ter que selecionar o vértice aqui e o vértice aqui de baixo, vamos trocar aqui para Edge. Ok. Então, agora eu posso pegar só essa Edge, seleciono ela, e ele está puxando toda a Edge. Então, ajustei esse lado aqui. Vamos ajustar a parte de cima e a parte de baixo. Então, vamos trocar aqui para mover somente na vertical, porque eu não corro o risco de deixar ele torto. Então, sobe aqui, aumenta o zoom, aqui está bom. Eu estou fazendo um pouquinho rápido, mas em casa, com calma, tu pode fazer o ajuste mais correto. Deixar o mais perto possível ali, entre o preto e a cor do dado. Está lá o número 1. Então, veja como é relativamente simples, não é nada muito complexo. O mais complicado, se é para dizer que é complicado, é como você vai planar, ver se é melhor fazer pelo cilindro, ver se é melhor fazer com o esférico, se é melhor fazer com box. Ok? No caso do dado, vai ser tudo opção planar, que as partes são lisas. Ok? Então, na próxima aula, vamos continuar mapeando o restante dos lados do nosso dado. Então, até a próxima aula.